Um projeto de TI seguindo o Scrum não está indo bem. A equipe de desenvolvimento está lutando para atingir a meta da sprint devido à variabilidade na carga de trabalho. O trabalho chega de forma imprevisível. A equipe está achando difícil assumir compromissos previsíveis, o que provavelmente foi feito de errado nessa situação. Letra A, o backlog do produto não está ordenado corretamente. Letra B, o método Kanban deveria ter sido utilizado ao invés do Scrum. Letra C, a equipe de desenvolvimento não aplicou a filosofia Lean no trabalho. Ou letra D, o dono do produto não participou da maioria das reuniões de planejamento da sprint. O que acontece, gente? Está acontecendo de uma maneira frequente, eu até olhando aqui a questão agora, eu acho que ela ficou difícil de responder, mas eu ainda acho que a resposta correta é a que eu preparei aqui para vocês mesmos, mas vai ficar um embate bom, vai ficar uma briga boa aqui. O que ocorre? A gente dentro, eu não deixei o espaço separado para eu desenhar aqui, mas vamos lá, deixa eu tentar fazer aqui. Suponha que aqui a gente tem um backlog, tá? E aqui a gente tenha uma sprint. E aí a gente vai ter, na realidade, várias sprints. Aqui ficou errado porque as sprints têm que ser do mesmo tamanho, né? E o que ocorre? Quando eu me utilizo do Scrum, o que eu preciso fazer? Eu preciso definir uma meta para essa sprint. Essa meta ela não é uma meta, digamos, não é um escopo fechado, igual num projeto tradicional, né? É uma meta de negócio, então há uma certa flexibilidade em relação ao que será implementado, mas eu tenho que definir uma meta, eu tenho que definir uma direção para que eu quero, para o que eu quero ali naquela sprint. E aí eu vou ter que fazer uma meia-culpa aqui, porque eu mesmo estou com dificuldade de justificar minha resposta. Eu achei que a letra B e a letra D, elas acabaram ficando, de certa forma, podendo justificar essa situação, né? Eu tinha pensado, e eu sou muito sincero com vocês aqui, tá, gente? Às vezes eu faço a questão e eu mesmo, como eu sempre trago essas questões aqui para vocês em primeira mão, né? Então, às vezes pode acontecer isso. A resposta que eu tinha pensado era o método Kanban deveria ter sido utilizado ao invés do Scrum. Por que eu pensei nessa resposta? Né? E lembrando que essa nossa aula aqui é muito menos sobre acertar ou errar uma questão e muito mais sobre discutir as possibilidades. Se no Scrum eu tenho que definir uma meta, por menor que seja a minha sprint, eu tenho que ter uma certa previsibilidade. Né? Eu tenho que definir o que eu vou fazer, por exemplo, para as próximas 2 semanas. E se eu estou num ambiente muito instável mesmo que eu defina adequadamente essa meta, as coisas vão ficar muito mutantes. Né? Então, eu defino o meu horizonte de trabalho aqui para 15 dias, mas ainda assim, eu começo a trabalhar na segunda-feira, na terça-feira chega uma bomba. Opa, tem que resolver isso aqui é mais importante. Chega na quinta-feira, agora eu tenho que resolver uma outra bomba, isso aqui também é importante. Chega na terça-feira da outra semana, ou seja, não vai fazer muito sentido eu tentar definir nem mesmo 2 semanas que seja, nem mesmo 3 semanas que sejam, porque a variabilidade é muito grande. A variabilidade inerente a esse produto que eu estou construindo é muito grande. Há necessidade de, eventualmente, se fazer trocas de prioridade numa velocidade maior do que o Scrum seria, digamos, adequado, né, para essa situação. Então, eu tinha pensado na letra B. Agora, o que ocorre? A letra A, ela não é tão importante assim. Não é uma questão de ordenamento. Quer dizer, não é que isso aqui é desimportante, mas independentemente da ordenação que eu coloquei lá, se houve uma concordância do que foi feito aqui, na hora que no planejamento da sprint, em tese eu não deveria ter uma variabilidade tão grande assim. Né? Porque se eu rodo a cerimônia adequadamente durante o planejamento, essa questão, mesmo que o backlog não tivesse ordenado corretamente originalmente, ao rodar o planejamento da sprint, isso ia aparecer e isso iria se resolver de alguma maneira, e tendo se resolvido adequadamente no planejamento da sprint, não aconteceria tantos problemas assim. A letra C, então a letra A,
apesar de poder parecer, ela é menos relevante do que as outras, do que a letra B, pelo menos. A letra C, a equipe de desenvolvimento não aplicou a filosofia Lean no trabalho, essa é muito genérica. Apesar do Kanban, de certa forma, ter uma derivação do Lean ali, o Lean vai além disso, né? Vai além de eliminação de desperdício, então é uma resposta muito genérica. Agora, a letra D diz: o dono do produto não participou da maioria das reuniões de planejamento da sprint. Se ele faz isso, de fato, poderia acontecer uma mudança maior do que o normal ao longo das sprints. Porque, afinal de contas, o cara não estava lá para definir o que vai ser feito no planejamento da sprint. Então, pode ser que, em função dele não participar junto com o time dessa definição do que será feito, ele fique meio baratinado e comece a querer mudar a regra do jogo ao longo, né, das sprints, né? Aí talvez isso pudesse ser uma justificativa para esse trabalho chegar de forma imprevisível. Agora, talvez a questão ela tenha que ser um pouco modificada. Se ela aparecesse desse jeitinho aqui, eu acho que ela precisa talvez ser um pouquinho modificada aqui para ficar mais claro, mas se ela aparecesse desse jeitinho aqui e eu tivesse que escolher, se eu tivesse com a arma na minha cabeça e fala assim, escolhe uma, eu ainda ficaria com a letra B. Porque quando a gente diz que o trabalho chega de forma imprevisível, quando eu escrevi isso, né, e a tendência que a gente pensa, mesmo olhando de fora, mesmo sendo vocês e não eu lendo a questão, é que parece que um fator externo está fazendo com que esse trabalho chegue de forma imprevisível, né? Parece que não tem tanto a ver assim com a visão específica do Product Owner que foi negligente no planejamento da sprint e está mudando de ideia. Parece que o ambiente ele é imprevisível mesmo. E se esse é o contexto de um ambiente imprevisível, definitivamente a letra B é a melhor. Só que é aquilo, talvez eu tivesse que escrever um pouco melhor aqui essa questão, no sentido de deixar claro que o que está gerando essa imprevisibilidade é o ambiente e não o próprio PO. Né? Aí eu acho que mataria. Então, assim, só para ser bem sincero, eu mesmo fiquei meio em dúvida aqui ao resolver, mas eu ainda fico com a letra B, mas eu vou dar, de qualquer forma, uma burilada aí nessa questão para utilizá-la posteriormente, beleza? Deixa eu só ver se tem algum comentário aqui. O Wellington colocou limite de WIP, tem um pouco a ver com isso, né? Quando a gente limita o WIP, a gente vai... E aí, por que o Kanban, né? Talvez eu tenha que explicar isso para vocês, eu acho que faz sentido também entrar nesse mérito, porque com o Kanban, eu não preciso definir esse horizonte de trabalho para uma semana, ou para 2 semanas, ou para 3 semanas, né? Eu, de acordo com os meus limites WIP aqui, eu vou puxando os elementos de trabalho. Então, eu tenho como ir fazendo essa priorização do que vai ser feito sob demanda, né? Todo dia eu posso, eventualmente, falar assim, opa, se chegou essa outra coisa aqui que é mais importante, então vamos fazer subi-la de prioridade. Assim que abrir um slotzinho aqui, nesse caso aqui até teria o slot, né? Porque eu tenho um limite de trabalho em progresso de 3, aqui eu só tenho 2. Chegou uma urgência aqui, ó, já vamos colocar ela aqui, né? E se eventualmente apareceu uma outra coisa, mesmo estando com o limite aqui já ocupado, é mais fácil isso aqui, né, ir para frente, desocupar um espaço, do que ter que esperar uma próxima sprint. Então, há mais flexibilidade na recepção, né, dessas novas demandas aí. Se você gostou desse vídeo, é porque você tem interesse em gerenciamento de projetos, na certificação PMP ou na certificação CAPM, e é bem provável que você queira saber mais a respeito do meu curso preparatório para essas 2 certificações, que é um curso completo, campeão de aprovação. Duvido que você encontre outro curso tão bom, tão completo, tão efetivo, tão gostoso de assistir, tão didático quanto o meu nesse Brasil inteiro aí, ou em qualquer outro país de língua portuguesa. Eu sou capaz de afirmar que nós temos o melhor curso na língua portuguesa para preparação, e eu vou deixar para você o link desse curso aqui na descrição, né, do post associado a esse vídeo. Vai lá na descrição, clica lá, você vai entender exatamente como a gente trabalha e vai poder deixar o seu contato na lista de espera. Assim que a gente tiver novas vagas, a gente entra em contato com você. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.